Graça e a paz do Senhor sejam sobre nossa vida hoje. Estamos quase terminando esse ano e, embora todas as lutas, as dificuldades que tenhamos, nós temos muitos motivos para agradecer, né? Dar graças ao Senhor. Até aquele nos sustentou, cuidou de nós. Muitas vezes nos carregou no colo quando a gente não tinha forças, na verdade. Ele foi nosso sustento realmente. Então, é um motivo de gratidão nós estarmos aqui e podermos celebrar a Jesus, quem Ele é, e entendermos que Ele é suficiente para a nossa vida. A palavra do Senhor, né, diz que ainda que o nosso pai, nossa mãe venham se esquecer de nós, o Senhor não se esquece de nós. Ele tem o nosso nome gravado na palma de suas mãos. Isso é um conforto para a nossa alma. Sabemos que o Senhor é conosco. Às vezes as pessoas falham, assim como nós falhamos também, né? Podemos ficar decepcionados, frustrados. Geralmente isso acontece com aqueles que a gente mais ama, né? Mas o Senhor, Ele é presente conosco, Ele está conosco o tempo todo, Ele não nos frustra. Então esse é um motivo da nossa gratidão. E agradecemos a Deus porque Ele se revelou também na sua palavra, não é? Para nós. Então, tem algumas coisas que a gente ainda não consegue entender, compreender, mas pelo Espírito do Senhor, muitas coisas a gente consegue entender, experimentar do Senhor. E então, nós temos a palavra de Deus. Estava até mostrando aqui que eu ganhei essa aqui do meu marido. Amei, gente. É linda, olha. E você tem, já coloquei aqui alguns adesivos, e você tem espaço para fazer suas anotações. Então, ela tem até o nome de jornada, que é para você ir escrevendo aqui sua jornada, né? Meu presente de aniversário de casamento para esse ano, então já tenho a missão de lê-la. Eu tenho um costume, toda a Bíblia que eu compro ou que eu ganho, eu leio todinha. Então agora tem mais essa aqui, essa missão para o ano que vem. Esse ano, como nós estamos estudando os evangelhos, meu compromisso foi ler então os evangelhos, né? Mais curtinho, de Mateus, né, até João. Tô atrasada ainda, mas ainda tem uns dias para acabar o ano, então tem que correr aqui para cumprir esse meu compromisso de ler os evangelhos. É muito bom ler a palavra de Deus e ver o quanto ela fala conosco ainda hoje, né? Uma palavra escrita há tantos anos atrás, mas ainda hoje fala conosco, né? Vamos orar, irmãs? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por quem o Senhor é. Obrigada, Deus, por trazer a nós a luz da Tua palavra. Obrigada pelo Espírito Santo do Senhor, que é quem nos ensina. Obrigada, Deus, por Jesus Cristo ter vindo a esse mundo. Obrigada, Jesus, por ter feito isso em obediência ao Pai. Louvado seja, ó Deus, o nome do Senhor. Te agradeço, porque podemos celebrar o Natal. Sabemos que a data não foi exatamente esta, mas podemos, ó Deus, nesse tempo, trazer a nossa memória, relembrar o que o Senhor veio a esse mundo e cumpriu o propósito para o qual estava destinado. E hoje nós podemos nos alegrar, porque o Senhor veio, nasceu, viveu, ó Deus, nessa demonstração grandiosa de amor, que a gente não consegue entender nem mensurar. Obrigado, Pai. Eu te agradeço pelo teu grande amor. Te agradeço, ó Deus, por estar conosco e por ainda hoje falar aos nossos corações. Muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor, e que hoje seja mais um dia
para compreendermos e termos no nosso coração a certeza do teu amor por nós e de uma maneira agradecida oferecermos a ti as nossas vidas como reconhecimento de que o Senhor nos amou e que nós também o amamos, Pai. Perdoa-nos, a Deus, porque muitas vezes o nosso amor não é perfeito, não é como deveria ser, ó Deus, mas que o Senhor, ó Deus, aceite a nossa adoração e o nosso culto desse dia. Como diz a tua palavra, nós nos oferecemos como um sacrifício vivo ao Senhor, é o nosso culto racional. Ó Pai, receba-nos, ó Deus, e receba também as nossas preocupações e ansiedades com aqueles que nós mais amamos e que hoje não estão aqui, não estão nesse mesmo compromisso de amor e de fé. Por algum motivo, ó Deus, se afastaram, Senhor, ou aqueles que ainda não conhecem a Ti. Ó Deus, gostaríamos tanto, Senhor, que todos os nossos familiares, amigos, se rendessem ao Senhor de verdade. Então, mais uma vez, nós apresentamos estas vidas ao Senhor, ó Pai. O Senhor conhece aqueles, ó Deus, que estão agora no nosso pensamento, na nossa memória. Ó Deus, que ainda não tem esse compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, alcança-os, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, possa recebê-los, ó Deus, possa convencê-los, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça essa obra, ó Deus, nestas vidas. Tantos milagres o Senhor realizou, ó Deus, e nós pedimos, ó Pai, que seja feito esse milagre ainda hoje, do perdão dos pecados na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos, ó Deus, e que nós queremos tanto, ó Pai, que estejam caminhando ao Teu lado, Senhor, que estejam no caminho que é o Senhor Jesus, como nós vamos estudar hoje. Em nome de Jesus, ó Deus, assim eu oro e creio que este também é o pedido das minhas irmãs, que Jesus, ó Deus, nasça no coração de tantos que nós conhecemos e amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Vamos então abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 6. João, capítulo 6. Estamos nesse quarto Evangelho e hoje nós vamos estudar mais um milagre. Estamos quase terminando nossa jornada, né? E hoje nós vamos então ver Jesus declarando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um texto bastante conhecido, mas antes nós vamos ver o milagre de Jesus andar sobre o mar, tá bom? Então, João, capítulo 6, a partir do verso 16, diz assim: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. João é mais contido e ele resume aqui um fato que aconteceu, mas lá em Mateus a gente tem mais coisas. Então nós vamos ler também lá em Mateus, tá bom? Então voltem um pouquinho para o Evangelho de Mateus, no capítulo 14.
Mateus 14. Bom dia. Bom dia. A partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22, nós temos a mesma narrativa, mas Mateus dá um pouco mais de detalhes, tá? Então, vamos lá. Mateus 14, a partir do versículo 22. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Então, aqui a gente tem a mesma narrativa, Jesus andando sobre o mar, mas aqui a gente tem também Pedro andando junto, né? No texto de João, ele se fixa no fato de Jesus ter andado sobre o mar, talvez por conta do propósito dele, né? Que era exaltar, enaltecer a pessoa de Jesus. Então, lá no texto de João, a gente não tem o João, mesmo, né, Pedro andando sobre o mar. Mas a gente tem um detalhe nos dois textos, que é o fato de, ao final de tudo acontecer, eles reconhecerem Jesus como Filho de Deus. Esse era o propósito dele. Então, a escolha por esse milagre ter sido narrado lá no livro de João, afirmando Jesus como Filho de Deus, a divindade de Jesus. Então, vamos ver alguns detalhes sobre esse texto, sobre esse milagre. Vou voltar aqui para João 6, mas se vocês quiserem ficar aí, tudo bem, que a gente vai explicando algumas coisas que tem nos dois textos. Primeiro, todas nós já conhecemos esse texto, não é verdade? E sabemos também que, na verdade, esse mar da Galileia era um grande lago. Hoje a gente tem como um mar, né? A palavra de Deus traz isso porque era muito grande. Como a gente vê aqui, eles já tinham andado 6 quilômetros. Então, eles davam esse nome de mar, mas na verdade era um grande lago, mas que recebia esse nome como Mar da Galileia por conta da sua extensão também. E aí, quando a gente vai lá para o texto de Mateus, a gente vê que esse fato aconteceu após a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, houve aquele grande milagre que foi alimentar todas aquelas pessoas, né, que estavam ali. Aconteceu esse grande milagre. E depois, não sei se as irmãs perceberam isso, mas é o próprio Jesus que manda os discípulos irem para o barco. Eles não foram por conta própria. Jesus manda que eles vão. Na verdade, a multidão já queria,
colocar Jesus como o rei, já queriam fazê-lo rei naquele momento, mas Jesus sabe que aquela ainda não era a hora. Então ele manda os discípulos irem para o barco e ele fica despedindo as multidões, depois delas terem se alimentado. Então vejam só que curioso. Nós sabemos que Deus, e assim como Jesus, porque eles têm a mesma natureza, eles têm conhecimento de todas as coisas. E mesmo assim, sabendo Jesus que aquele mar ia se agitar, ele manda os discípulos irem para o barco. Por quê? Nada na nossa vida é por acaso. Então, Jesus, mesmo sabendo que eles enfrentariam aquela dificuldade, aquele tormento, mas Jesus manda eles irem para lá. Nada pega Deus de surpresa. Assim como as lutas e as tormentas da nossa vida também não. Mas nem por isso a gente deixa de passar por elas. Mas fato é que Jesus está presente em todas elas conosco. Esse é o motivo de nós podermos descansar no Senhor. Então, após um grande milagre, né, Jesus ordena para os seus discípulos que eles peguem o barco e depois retira-se para orar. Vejam só, o texto fala para nós também. No versículo 3, isso no versículo 16, né, fala que no 15. Jesus ficou sabendo que estavam vir com a intenção de fazer o rei à força, então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. E eu fiquei pensando no fato de que eles acabaram de presenciar algo grandioso, que era essa multiplicação dos pães e dos peixes, um milagre muito grande. E Jesus, ele se retira para orar. E isso é muito importante. Às vezes nós recebemos algum milagre, não sei se isso já aconteceu com as irmãs, mas antes de algo acontecer, a gente está sempre ali, orando, buscando. E depois acontece, né? O milagre acontece, Deus vem com aquela provisão e a gente pode dar uma relaxada, né? Ai, agora já aconteceu. E aí às vezes a gente dá aquela relaxada, aquela tranquilizada. E Jesus, sendo Filho de Deus, ele nos dá o exemplo de que a gente tem que vigiar o tempo todo. Porque muitas vezes, nesse momento que a gente dá essa relaxada, essa tranquilizada, o inimigo vem, né? Ou às vezes uma outra situação vem para tentar nos derrubar naquele momento que a gente está um pouco mais fragilizado, no sentido de relaxarmos um pouco em relação àquilo que a gente, né, estava antes tão ali afinco, orando, buscando, né, clamando ao Senhor. E aí depois a gente vem com essa relaxada, essa tranquilizada. Bom dia. Então, aqui fica já um ensinamento para nós. Recebeu uma resposta de oração do Senhor, bom dia. Recebeu uma resposta de oração. A bênção que esperava aconteceu. Continua firme. Continua com o joelho no chão. Continua buscando ao Senhor em oração. Não é verdade? Porque a gente não sabe o que vem pela frente. Como aconteceu aqui, né? Pouco tempo depois, eles já enfrentaram uma grande dificuldade. Porque nossa vida é assim, né? Deus dá os refrigérios, as tranquilizadas no mar, mas logo à frente pode vir outra dificuldade, outra ventania, né? Então, a gente precisa estar sempre vigiando, sempre buscando ao Senhor. O fato da gente receber uma resposta, uma provisão, não nos dá o direito de relaxar. A gente precisa continuar firme. Jesus deu essa demonstração. Então, logo após de ter realizado esse grande feito, lá estava ele de novo, orando, buscando a Deus. E aí o mar se torna tempestuoso e os discípulos ficam, então, temerosos. E em grande dificuldade, sem mais recursos. Não tinham mais recursos. Tudo que eles poderiam fazer
eles já tinham feito. Eram homens experientes, já haviam passado por outras tempestades, né? Eram muitos deles ali pescadores, então tinham esse conhecimento do que poderia acontecer. Mas mesmo a gente tendo conhecimento de algumas coisas, chega um momento que a gente fica sem recurso, né? E às vezes, até enquanto a gente tem recurso, a gente está ali lidando, né? E quando não tem mesmo, a gente entrega para Deus. Quando, na verdade, desde o início, nós devemos entregar ao Senhor as nossas lutas, as nossas tempestades, para que o Senhor venha, então, com os recursos do céu. E o texto diz que já era noite, quarta vigília da noite. Já tinha passado muito tempo que eles estavam ali. E o tempo para nós é algo difícil de lidar, não é? Que para nós parece que já passou tanto tempo que a gente está naquela luta, naquela dificuldade, e aí o Senhor vem na hora certa, porque a palavra do Senhor diz que Ele não chega atrasado, diz que não vem sobre nós tentação maior que a gente não possa suportar, mas Ele nos dá o escape. Deus sempre está presente. Nas maiores e nas pequenas tempestades, Deus está presente. E ali, então, naquela quarta vigília da noite, quando eles já estavam ali sem saber o que fazer, Jesus surge. Jesus surge. E o texto diz que Jesus vem andando sobre o mar. Ele poderia vir num barquinho, né, num outro barquinho, num botezinho, mas ele vem andando sobre o mar. A solução vem, muitas vezes, de uma forma inesperada. Porque, querendo ou não, a gente já, quando a gente está com alguma dificuldade, a gente já vai, né, arquitetando, né, pensando, poderia vir dessa maneira, poderia ser assim, ser assado, e a solução vem de uma forma inesperada. Não é mesmo? Jesus vem andando sobre o mar. Então, aqueles homens, aqueles discípulos se apavoram, porque não aconteceu como eles esperavam, talvez, né? Ou eles esperassem o mar se acalmar primeiro, porque isso aconteceu. Uma vez que Jesus, primeiro, ele acalmou o mar, mas dessa vez não. O mar continua agitado. Vem Jesus andando ali naquela escuridão, eles não reconhecem a solução. Não reconhecem. Por isso, nós precisamos sempre pedir a Deus discernimento para entendermos e compreendermos a solução quando ela chegar. Porque ali estava Jesus, a solução para o problema. E eles não reconheceram. Já ouviram aquela história da pessoa que estava lá no mar e estava quase, acho que estava um vento, uma chuva muito forte, obrigada. Uma chuva muito forte e o vento ali, e aquela pessoa quase se afogando, e aí ela foi subindo no telhado, e aí vem um barquinho, e fala, não, Jesus está chegando, minha solução está vindo. E aí vem um barco maior, vamos, não, Jesus está chegando, minha solução está vindo. E vem um outro maior ainda, não, estou aguardando, a solução está chegando, e não vem. E aí aquela pessoa morre ali, e depois é perguntado para ela, por que você não aceitou? Era eu ali, era a minha solução chegando, e você não reconheceu. E isso também é importante para nós, porque às vezes nós mentalizamos, né? Nós mentalizamos que pode acontecer dessa maneira, ou a gente deseja que aconteça de determinada maneira, e Deus traz a resposta de outra maneira. Então, isso é discernimento espiritual. É um dom do Espírito que nós devemos buscar para entendermos quando é Deus trazendo uma solução para nós, que às vezes não é da maneira que a gente tinha mentalizado e calculado ali, mas enfim. Então, e Jesus, ele permitiu que eles passassem por isso.
Porque nas crises e nas tempestades nós aprendemos as lições mais importantes. Não é verdade? Aqueles momentos de dificuldade nós aprendemos as lições mais importantes. E eles aprenderam aqui uma lição importante, que no final eles disseram, não é mesmo? E o fato de nós andarmos com Deus não nos priva das dificuldades que nós teremos que enfrentar. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Muitas vezes nos é pregado um evangelho de que após aceitar Jesus, tudo vai ficar muito tranquilo. E isso não acontece. Ontem estava no encontro de oração aqui na Igreja das Parceiras de Oração, e uma das irmãs, né, compartilhou conosco o testemunho dela, de que no momento em que ela fez um propósito de orar pelo seu filho, que tem, né, problemas com vício, a situação piorou. Depois que ela fez esse propósito de estar todos os dias orando em parceria com uma outra irmã que tem o mesmo problema, a situação piorou. Quantas vezes isso não acontece, não é verdade? A gente começa a orar por algo, as coisas começam a ficar mais difíceis, e aí a vontade é parar, desistir. Enquanto o Senhor está falando, não, persista, né? Continue orando, ore todo o tempo. Então, Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas, e as tempestades não pegam Deus de surpresa. Jesus mandou os discípulos ali, mas ele já tinha o controle de todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. É como essa história da Linduna, é assim, representa, acredito eu, como se fosse um mar, como se a situação está ali na vida da pessoa. É como se o mar tivesse parado, sem ondas. Quando você começa a orar, o mar se mexe, as coisas se movimentam, o negócio ferve, esquenta, fica mais ruim, mas com certeza é porque algo, depois de tudo isso, pode vir de bom. Sim. Sem dúvida. É verdade. E a gente se assusta nessa hora. Por isso, exatamente, por isso que a nossa fé e a nossa casa tem que estar firmada na rocha, né? Porque o texto lá diz, quando Jesus faz a comparação, né, da casa na areia, a casa na rocha, a tempestade veio sobre as duas, né? As tempestades vêm sobre as duas, sobre os que estão firmados na areia e na rocha. A diferença é a reação, né? O que acontece depois? Uma permanece ali, a outra se abala e cai. Então, por isso devemos estar firmes. E aí Jesus, ele diz, sou eu, não temais. Literalmente, ele disse, eu sou. Eu sou. Mais uma, né, declaração de quem ele era. Eu sou. Ou seja, sou eu, Deus, que estou aqui com vocês. Que muitos eles não reconheceram, né, a divindade de Jesus. Então, mais uma vez, Jesus faz essa afirmação. E aí, as ondas se acalmaram. Por que as ondas se acalmaram? E primeiro Jesus, na verdade, ele acalmou o coração deles. Naquele outro texto, Jesus primeiro acalmou o mar. E depois acalmou os homens. Lembram quando Jesus estava dormindo no barquinho? E os discípulos, Jesus, como o Senhor pode estar dormindo? Nós estamos aqui a ponto de morrer. Aí Jesus diz, manda o mar se acalmar, e depois Jesus se volta para os discípulos. Vejam só, primeiro ele acalmou a circunstância, depois acalmou o coração deles. Aqui não. Primeiro Jesus acalma o coração deles, e depois acalma o mar. Às vezes isso acontece conosco também, não é verdade? Às vezes a gente está ali clamando por socorro, como eles fizeram, e às vezes a circunstância, né, dá uma reviravolta e se acalma. Aí Deus vem tratar com a gente. Olha, tá vendo? Já acalmei o mar, agora acalma o seu coração. E tem outros momentos que não. Deus sabe como lidar, né? Tem outras situações que ele primeiro acalma a gente. E a situação às vezes continua a mesma. Quantas vezes, não é verdade? O nosso coração, Deus vem, traz uma palavra de conforto, de esperança para o nosso coração, a gente se acalma e em volta continua tudo do mesmo jeito. Mas aqui dentro está tranquilo, né? E aí depois Deus vai tratando a circunstância.
Deus tem suas formas, seus jeitos, né? Ele sabe o que a gente precisa no momento. Fato é que, de um jeito ou de outro, Ele está presente. Ele está ali, conosco. Fala, Edileuza. Amém, glória a Deus. Amém, né? Eu recebo também essa palavra. Lembra da tribulação que eu estou passando com a vizinha? Sim. Deus, nessa situação, eu vi que Deus me acalmou e ela continua fechada, mas eu estou calma. Amém. E a situação está indo e Deus está no controle. E ela continua lá. Ela me vê, ela fecha a cara, ela entra, ela está em silêncio e eu estou orando por ela. E eu estou calma. Amém. Eu estou tranquila, ela sabe? Eu vou fazer mais de 2 meses. E está tudo em paz, tipo assim, não está acontecendo nada. Mas claro que não está nada correto, porque ela está sofrendo. Mas vamos. A situação não ficou pior. Ficou no sentido assim, continua igual. Aparentemente, eu estou esperando que ela mude. Eu estou, meu Deus, tomara que ela mude, Senhor, cuida dela. Ela transforma, até agora não aconteceu. Ela continua virada. E o interessante é porque Deus, ele faz de uma maneira que ele trata não apenas o outro, mas trata a gente também. É verdade. Né? Ele tem os propósitos dele, né? Os jeitos dele de tratar a gente também. Aos nossos olhos pode ser que nada esteja acontecendo, mas, né? Mas Deus ele trabalha, né? O tempo todo, a palavra de Deus diz, né? Que o tempo todo ele trabalha para aqueles que esperam nele. E então as ondas se acalmaram, porque Deus é o Criador. Então, sobre aquilo que ele criou, ele tem o domínio. Jesus acalmou o mar. Por quê? Ele criou o mar. Aquilo que é criado por ele, ele tem o domínio, ele tem o controle. Por isso, para ele não tem preocupação. A gente sim, porque a gente não tem o controle, né? Fugiu da nossa mão, a gente já fica preocupado. Ele não, ele tem o controle, ele tem domínio sobre o que ele criou. Jesus sempre vem ao encontro do aflito. A palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. O problema é que, às vezes, o nosso coração não tem essa contrição. Não tem esse reconhecimento de que nós precisamos dele. Muitas vezes o nosso coração guarda orgulho. Aquele orgulho de que eu consigo passar por isso sozinho, eu consigo. Então Deus não age, porque a palavra de Deus diz que é um coração contrito e quebrantado, ele não despreza. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, né, das situações que a gente vive, que muitas vezes a gente está guardando esse orgulho. Então, aquele que clama por socorro, Deus vem. Ainda que seja, né, na 4ª vigília da noite. Até que seja ali no ponto que a gente fala, Senhor, estou quase chegando no limite. Mas aí o Senhor vem e opera. Quando os recursos humanos se esgotam, Deus, ele tem recursos ilimitados, porque para Deus nada é impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Então aquilo que nós não podemos administrar, o que os discípulos ali não conseguiam administrar? O mar, não era? Aquele mar revolto, eles não podiam administrar. E aquilo sobre o qual eles não tinham controle, estava onde? Sob os pés de Jesus. Jesus colocou os pés sobre aquilo que eles não tinham controle, sobre o mar revolto. Então, aquilo que a gente não tem controle está sob os pés de Jesus. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, nós precisamos desse discernimento para reconhecer que o socorro está chegando, às vezes de uma maneira que a gente não esperava, mas ele vem, o socorro vem do Senhor. Jesus andou, né? Então, primeiro Jesus acalmou os seus discípulos e depois ele acalmou o mar. Né? Fez dessa maneira. Viu ali a aflição deles era tão grande, então Jesus acalmou o coração deles e depois acalmou o mar. Ele andou sobre o mar, e isso é muito interessante, porque lá no texto de Mateus, né, que nós lemos Mateus 14, mostra Pedro também fazendo. E às vezes a gente critica Pedro, né? Ah, Pedro não teve fé. Mas ele foi o único que falou. Jesus, teve atitude, né? Teve atitude de falar. É claro que a fé de Pedro, assim como a nossa,
muitas vezes não está bem refinada. Então, Jesus falou, homens de pequena fé, né? Mas um pouquinho de fé eles tinham, e ele tinha, inclusive para pedir isso. Jesus se lançou. E vejam, Jesus o capacitou a fazer o mesmo que ele, mas porque ele teve fé. Ele creu que ele poderia, por causa de Jesus. Ele disse, se és tu mesmo, então me manda ir contigo. E aí ele foi. É claro que depois os ventos, né, aquele mar agitado, preocuparam, ele começou a afundar. Que, infelizmente, né, nossa fé às vezes ainda é assim, um pouco vacilante. A gente está ali caminhando, experimentando do sobrenatural, do maravilhoso de Deus. Em algum momento surge alguma situação e a gente, né, fica ali titubeando, né? Mas Jesus pôde ali socorrê-lo. Mesmo nesse momento em que a fé dele vacilou, Jesus pôde recebê-lo ali em seus braços. E qual o propósito de Deus? Jesus é sempre pedagógico, né? Nas circunstâncias da vida. E o texto diz, no versículo 21, então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. E no texto lá de Mateus, só voltando um pouquinho, Mateus 14. Mateus 14. Diz assim, no versículo 33, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então, o propósito do Senhor nessa situação, restaurar a adoração. Quando Jesus fez isso, eles puderam, então, adorar a Ele, reconhecendo que Ele era o Filho de Deus. Quantas vezes nossa adoração não precisa ser restaurada, nossa atitude de adoração não precisa ser restaurada, porque nós nos desviamos para tantos deuses, né, da nossa vida. Então Jesus vem e realiza esse milagre para que essa adoração fosse restaurada a partir do reconhecimento de que ele era o Filho de Deus, que ele era divino. Então há essa restauração, o reconhecimento de que só ele é Deus. E aí, com Jesus na direção, nós chegamos seguros. Jesus nos dá essa segurança. Quantos hoje não estão buscando a segurança na política, nos governantes, em si mesmo, num bom emprego, num bom cargo? E quando a palavra de Deus diz que tudo isso é tão temporário. Efêmero, né? Sim, é efêmero. Hoje a gente tem, amanhã não tem mais, as coisas mudam, os projetos mudam, as pessoas mudam. O emprego a gente perde, o dinheiro acaba, mas a nossa esperança deve estar no Senhor. Ele nos leva seguros até onde nós precisamos ir. Por quê? Porque Ele é o caminho. E aí nós vamos para a penúltima declaração. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Vamos andar um pouquinho, João 14. Fazendo um link com esse milagre em que Jesus fez um caminho ali no mar. Ele não abriu o mar, ele andou sobre ele. João 14, a partir do versículo 1. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, tantas incertezas, olha a palavra que o Senhor tem para nós. João 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito.
pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesma, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Então, aqui Jesus faz mais uma declaração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, Jesus traz aqui uma declaração de igualdade. No começo do texto, diz assim, creiam em Deus, creiam também em mim, porque Ele é o caminho. Porque se você perguntar, muitos vão dizer, eu creio em Deus. Aí você pergunta, e você crê em Jesus, que Ele é o único caminho? Aí já muda a conversa, né? Por quê? Porque não tem entendimento que Deus e Jesus é um só. É um Aí só. depois veio o que? A Trindade, né? Sim. Explicar essa Trindade para eles, eu falo porque eu também não muito confusa. Uhum. Não é que os dois são um só. Sim. Aí quando veio o Espírito Santo ficou mais confuso ainda. Aí depois que a gente vai buscando pelo discernimento, né? Sim. O discernimento que dá todo o direcionamento de entender a Trindade. Isso. Quando, né, Jesus diz, né, eu e o Pai somos um, né, em João 17 ele vai fazer, né, essa oração e vai dizer, né, eu e o Pai somos um. Depois ele diz, virá o Consolador para vocês, né? O que a gente tem são 3 pessoas, mas uma mesma natureza, né? A mesma essência, Deus, Pai e o Espírito Santo, a mesma essência, mas que em momentos distintos agem separadamente, mas a natureza, a essência, o que os move é uma só. Realmente, para a gente é difícil entender, né? Porque nós nos vemos, né? Como a gente vê uma pessoa, outra pessoa, né? E aí, para a gente entender, então, essa ligação com o casamento, né? Porque Deus diz, né? Vocês se tornarão um, né? Se tornarão um. Nessa ideia de caminharem juntos, de terem a mesma essência, né? Isso para a gente é tão confuso. E aqui logo depois Jesus vem, né, e promete o Espírito Santo. Então aí a terceira pessoa da Trindade vindo. E então ele faz essa declaração de igualdade. E vejam, né, como é maravilhoso. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Porque eu falaria, né? Você vai até a casa da minha mãe? Por quê? Porque ela é outra pessoa. Ela está separada de mim. E Jesus diz, ninguém vem ao Pai. Perceberam isso? Então, ele aqui já está se declarando também Deus. Que ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Precisa ser através dele. E aí ele diz, né, os 3 atributos, o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não só mostra o caminho,
mas ele é o próprio caminho, é através dele. Se não passarmos por Jesus, se não for pela fé em Jesus, é impossível. Nesse finalzinho de ano, né, eu estava aproveitando a oportunidade que a gente tem de falar de Jesus para as crianças na escola, porque é o Natal, então é história, então é um momento que a gente tem, né, um dos poucos que a gente pode falar. E aí passei para eles um filminho, e aí no filminho as crianças falavam, né, a história do Natal contada pelas crianças, e aí as criancinhas falavam, olha, e toda vez, Jesus disse que toda vez que alguém acreditasse nessa história, haveria festa no céu. E criança é tão singela, né? Eles falam, eu acredito. Falei, então hoje está tendo festa no céu. Né? Glória a Deus por isso. Então, toda vez que alguém crê nessa palavra, há festa no céu. Toda vez que alguém crê em Jesus, que ele é o caminho. Que ele não diz, eu sou um caminho. Ele diz, eu sou o caminho. É um artigo, é um artigo definido, não é indefinido. Quando a gente fala um, pode ser qualquer um. Mas aqui é definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não uma verdade, mas a verdade. A gente vive hoje com tanto relativismo e Jesus ele está se apresentando como a verdade. Ele é a verdade. Ele não só ensina a verdade, né, mas ele próprio é a verdade. E a palavra de Deus diz que a verdade nos libertará. Nos libertará. Ele é a fonte da vida espiritual e da vida eterna. Nele nós temos essa satisfação e essa certeza. Por isso o texto começa dizendo, não fiquem preocupados. Não se preocupem, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, estando aqui, o Senhor nos levando, nosso coração pode ficar descansado, porque nós temos essa promessa, para onde nós vamos. E aí Jesus mais uma vez ensina, né, essa misteriosa união entre ele e o Pai. E o texto de Isaías, para a gente encerrar, Isaías 43, 18 e 19, coloquei aí no final, diz assim, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Olha só, Jesus prometendo isso lá para o povo, lá no Antigo Testamento, em Isaías, quando eles estavam, né, oprimidos na Babilônia, Deus falando, não fiquem preocupados, vocês não estão percebendo? Eu vou colocar um caminho no deserto. Jesus é para nós esse caminho. Nosso destino era certo, estávamos separados da glória de Deus, e Jesus veio e restaurou essa união. Aleluias por isso. Então vamos lembrar os nossos 6 eu sou, que já vimos? Primeiro, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí domingo que vem vamos encerrar com eu sou a videira verdadeira, de João 15. Amém? Deus abençoe, irmãs.